Olá, pessoal! Você sonha em falar inglês fluente sem aquela pronúncia travada? Conheça a fórmula do inglês fácil, que transforma 6 anos de estudo em apenas 3 meses. O segredo? Cada povo vê o som escrito de um jeito diferente. Mas com a tabelinha do inglês, você desvenda o código do som das letras, pronunciando natural como nativo. Adeus frustrações, olá comunicação orgânica. Imagine se comunicar com o mundo todo em viagens, trabalho ou Netflix sem legendas. É simples, rápido e comprovado. Bem-vindos de volta ao Gimito. Hoje, recebemos Gabriel Zuanon, um verdadeiro especialista em música com inteligência artificial. Preparem-se para o futuro. Fala, meus queridos e minhas queridas. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura e estou com ela, nossa querida Thalita Santos. Oi! Estou com ele, o nosso querido professor André. Dale, pessoal. Bom, pessoal, uni hoje a minha namorada e o nosso querido amigo, meu querido amigo professor de História, juntamente para me ajudar nesse bate-papo, a entrevistar um cara muito legal, um cara que eu posso dizer, eu conheci ele pelo LinkedIn, cara. LinkedIn, pra quem diz que LinkedIn é uma rede social de network, é uma rede social legal. Eu tô com ele, Gabriel, seja bem-vindo. Muitíssimo obrigado e obrigado pelo convite também, né? É uma honra para mim, a primeira vez que eu participo. Já dei entrevistas, já tive, né, ao vivo falando sobre o meu trabalho, mas como arquiteto, não como músico e criador de conteúdo. E é a primeira vez que eu tô tendo essa chance de expor essa nova vertente do meu trabalho, então sou todo gratidão pela oportunidade. Pelo que você falou, o André já é reincidente já, e já é da casa, já, André? Estamos aí há alguns anos. Tá, então o único de fora aqui sou eu. Achei que o André tava chegando de paraquedas, que nem eu também, então só eu que tô na chapa quente. Beleza, vamos lá. Exatamente. Hoje é você o nosso querido convidado, né? O professor André é um convidado nato aqui, um co-host, hoje eu posso dizer assim, né, e a Thalita também, né? Sempre me ajudam nesse bate-papo. Eu queria saber de você uma coisa. Você comentou que você era arquiteto. Eu queria saber, você conta um pouco da tua história para quem não te conhece, para quem está chegando hoje nesse episódio conhecendo o Gabriel. Você era arquiteto e, pelo que eu entendi, hoje você desenvolve trabalhos com músicas de IA. Conta um pouquinho da tua história pra gente. Perfeito. Eu vou tentar ser um pouco sucinto, qualquer coisa você me corta, porque quando eu falo das coisas que eu amo, muitas vezes eu vou me prolongando, né? Eu quero um Gabriel natural. Pode ficar não teria outra possibilidade, eu não consigo não ser natural, né? Bom, o que acontece? Na verdade, eu ainda sou arquiteto, né? Eu estou com poucos projetos, eu não estou trabalhando muito com arquitetura, mas a arquitetura vai fazer parte da minha formação e das minhas atividades para sempre, até porque eu trabalhei 20 anos com projetos arquitetônicos. Então, eu já trabalhei sozinho, eu já tive escritório com alguns arquitetos, e o último foi com o Felipe Neves, grande amigo meu. A gente fez faculdade sozinho, fez faculdade junto, durante a faculdade a gente teve algumas bandas juntos, é meu amigo até hoje, mora aqui perto. Então, durante 20 anos eu pratiquei arquitetura exclusivamente. Então, fiz bastante casa de condomínio, assim, sempre foi o carro-chefe das minhas atividades como arquiteto, não só condomínio. Mas acho que é meio que um efeito de cascata, assim, né? No seu portfólio tem um monte de casa de condomínio, quem olha o seu portfólio e vai querer te contratar é quem quer fazer casa em condomínio, né? Mas projetei clínica médica. Aqui em Araraquara, o Hospital São Paulo, que é da Unimed, ele inaugurou o novo pronto-socorro pediátrico. E fomos nós que fizemos o projeto, tanto da arquitetura como de interiores, e é fantástico, assim, tem uma baleia de fibra de vidro pendurada no teto, tem um painel de LED de uns 4 metros de largura passando coisas do fundo do mar, todo o design é todo lúdico, assim, para que a criança se sinta mais acolhida. Depois, se vocês procurarem, tem no meu site, tem em vários lugares. Então, assim, trabalhei muito como arquiteto e sempre gostei e continuo gostando, né? Uhum. Mas tem uma questão mercadológica envolvida e tem uma questão energética envolvida, né? Porque eu sempre gostei muito de música. Nessa mesma sala ficava o piano da minha mãe, ela é formada em piano clássico. Então eu tinha, sei lá, 4, 5 anos de idade,
ela estava tocando Mozart e eu ouvindo aqui. Na minha família tem também o meu tio Péricles Zorum, que ele é baterista e viajou o mundo com a cantora Lineker. Não sei se vocês já ouviram falar, ela é daqui de Araraquara. Uma cantora bem peculiar, né? Ela é transexual e fez o maior sucesso, tem uma voz fantástica. E ele acompanhou ela numa jornada através do mundo aí, em vários países, e é um belo baterista. Eu tive uma banda com ele. Então, a música sempre permeou minha vida, né? Chegou um ponto que eu falei, tá, fiz bastante coisa da arquitetura, o que mais que eu posso fazer, né? O que mais eu posso fazer por mim, o que mais eu posso fazer pro mundo? Eu falei, eu sei cozinhar bem. E aí, fica aí, se vocês vierem para Araraquara um dia, ou eu descer aí, eu faço um bom risoto, eu faço uma massa, faço churrasco, eu faço até um japonês, eu me viro. Então, eu gosto muito de cozinhar, mas falei, não tenho talento suficiente para montar um business disso. Falei, tá, e eu tenho música, que é a minha paixão, uma coisa assim que eu não consigo nem descrever direito, mas é uma coisa que mexe comigo de uma maneira que me transforma o meu humor, o meu dia, o meu estado de espírito. É uma coisa, uma conexão muito forte com a música. E aí eu falei, vou tentar. E aí, precisando de dinheiro, eu falei, o que eu vou fazer? Quem que ganha dinheiro fácil com música? Sendo bem honesto, assim, né? Existe a paixão pela música e existe, tipo, eu quero ganhar dinheiro com música. Falei, eu vou virar funkeiro. Só que... Ou cantor sertanejo. É. Cantor sertanejo também. Mas eu não tenho muito cara de funkeiro, né? Vamos combinar que o estereótipo, tem 44 anos, tem cara de roqueiro. Tem cara de roqueiro. Tem cara de um country americano, assim. Até o figurino é bem rock and roll, tatuagem, né? Então, assim, e eu sempre fui blues, rock e tal. Cara, eu posso dar uma dica? Tenta cantar K-pop. Pra se estourar um monte. Eu já pensei nisso já. Oh. Eu tenho uma música gravada, tá no meu Instagram, que eu cantei em indie. Legal. Vou fazer a ponte, vou cortar o resto da história para vocês já entenderem, porque do funk eu fui pro trap, eu fui pra composição, aí eu conheci um compositor muito famoso, fiz amizade, mas demorava, e ainda demora, para que um retorno financeiro chegue até mim. Mas o dinheiro não. A questão é o seguinte, eu tenho um filho de 17 anos, eu tenho contas para pagar, e a arquitetura, como não está me suprindo agora, eu tô com poucos projetos, eu preciso que a música e a produção audiovisual paguem meus boletos, como toda pessoa, né? E aí eu foi indo, e aí a inteligência artificial foi entrando nessa jogada, e eu fui aprendendo a lidar com a geração de música, de imagem e de vídeo, até chegar num patamar que eu estou hoje, que eu não tenho falsa modéstia, né? Eu sei que eu não sou a Coca-Cola da inteligência artificial, longe disso, porém, eu tenho um conhecimento hoje que eu consigo fazer basicamente qualquer coisa em termos de imagem e vídeo com IA, você viu? Se você está de prova já que de um dia para o outro eu consegui fazer um negócio super interessante com uma linguagem de cinema, vamos dizer assim, né? Então, passou muita coisa e nisso eu criei a minha banda gospel, né? Primeiro cantor gospel por IA do Brasil é o Ricari de Jesus, do youtuber Iago Wesley, que eu cheguei até a trocar uma ideia com ele rapidamente e tal, e ele foi super receptivo. Mas eu criei a primeira banda, porque tem 3 personagens principais, que eu criei todo, um storytelling e tudo mais. E isso foi a argamassa, vamos dizer, o concreto da solidificação do meu pilar espiritual, que até então era frágil. Eu já tive um período que me considerei ateu, eu já me considerei agnóstico, eu já fui em diferentes, não frequentar, mas eu já fui em terreiro de Umbanda, eu já fui em mesa branca, eu já fui na católica, eu já fui na evangélica, em algumas vertentes, mas nunca me encontrei. Como que eu me encontrei? Com a música. Porque hoje eu exerço a minha espiritualidade e o meu amor a Deus e Jesus Cristo dentro da minha casa, com a minha música. Quando eu canto as minhas músicas, às vezes eu tô no carro, eu ponho a própria música que eu fiz, parece narcisismo, mas não é. E eu fico arrepiado, porque
eu estou exercendo a minha fé através das minhas próprias palavras. E isso me satisfaz, né? Um dia eu vou achar um lugar, num templo, com uma pessoa que possa me ensinar coisas, por exemplo, o André, que, né, é professor desse assunto, e eu queria saber a opinião dele sobre essa minha coisa orgânica, assim, de meio que fazer por conta própria, né, sem ter um mestre, né, um sacerdote me orientando, mas é uma coisa que eu fui desenvolvendo assim e que hoje me faz muito, muito bem. Eu acho que eu já falei bastante, né? A gente vai trocando, mas eu gostaria de ouvir um pouco também, mas acho que deu para ter um panorama de viver muita arquitetura, 20 anos, de pular para música, de pensar em ser funkeiro, depois ir para outros estilos e compor, e aí pegar a inteligência artificial, fazer música com a inteligência artificial e depois fazer vídeo, e hoje o que eu estou focado é em videomaking, né? No meu LinkedIn, por exemplo, né? Nas minhas redes sociais. O que eu estou buscando hoje é lidar com vídeos, e inclusive recebi um convite ontem de um amigo para trabalhar com vídeos no YouTube e tal. Então, eu sou meio que, meu leque é tão amplo que às vezes eu fico meio perdido, tipo, onde que eu vou, onde que eu ataco? O que é mais promissor? O que eu vou fazer da minha vida, sabe? Eu faço um pouco de tudo, sou generalista, sei um pouco de tudo, né, nesses ramos que eu citei, mas eu acho que está faltando eu focar naquele negócio lá. Não, é isso aqui que eu achei, é isso aqui que vai me levar para frente, sabe? É nesse momento de virada de chave que eu me encontro hoje, entendeu? Legal sua história, sua trajetória, muito bacana. E, cara, eu acho que você tá num patamar muito elevado já de inteligência artificial. Eu falo porque o que eu vi foi impressionante. A gente já tá falando nas eras dos videoclipes com o IA, né? Não só as músicas. Eu produzi hoje até um videoclipe de IA do nosso querido RPG, que vai lançar em breve, ainda a gente vai fazer as gravações. E não chegou nem perto do que você vai fazer, que hoje eu vou compartilhar aqui com eles aqui, porque Desculpa, eu não acompanhei. a gente vai ter um RPG de mesa, aí eu tô Você fazendo. jura? A gente vai tá criando, e aí a Thalita e o André também estão participando, junto com a Que Beatriz legal. e com o mestre Caio, e assim, eu tô querendo produzir um videozinho para contando a história de cada um dos 4 personagens, e eu comecei com o da Thalita, que é a Celeste, né, e hoje tá ali, tá ali no Instagram do Gimito, no meus stories e tal. Cara, não chegou nem perto, assim, do que você fez, assim, Mas olha, conte comigo, meu filho estava mestrando D&D esses dias também. Eu sempre legal. gostei de RPG, tanto no game como no board. Conte comigo para fortalecer e te dar a qualquer ajuda que eu possa contribuir, viu? Com certeza eu preciso, com certeza, porque assim, é difícil encontrar alguém que crie conteúdo com AI. Eu acho que eu conheço, acho que você e mais uma pessoa, alguns anos atrás, que eu era uma moça que eu perdi contato, que foi através de um curso que eu tinha comprado e que ela também ela criava muito aqueles clones com AI, ainda na época quando começou a vir os clones. Agora a gente está na era já dos videoclipes com IA, né? Mas vamos lá, eu quero abrir para perguntas. Thalita e professora André querem fazer perguntas? Thalita, por favor, pode fazer. Nossa, é uma baita de uma história essa sua. Bom, eu gostaria de saber a questão da IA. Você já encontrou alguma dificuldade muito assim absurda que você pensou, meu Deus, eu tô repensando aqui tudo que eu já criei? Já. Na verdade, né, quando... Vamos falar que a IA, da forma que a gente conhece, né, a IA generativa de imagem e tal, começou a ser acessível para a gente mais ou menos uns 2 anos atrás, né, quando surgiram os primeiros modelos, tipo Midjourney, você tinha que entrar pelo Discord e digitar com bot e tal, era um pouco complicado. Eu tenho um amigo que é fotógrafo e publicitário, que ele já fazia umas imagens legais e tudo mais, e eu comecei a me aventurar, mas não conseguia bons resultados. Era necessário que você fizesse um prompt muito específico, como, por exemplo, eu quero que tenha uma câmera da Canon com uma lente 50mm, porque senão não saía do jeito que você quer. Isso, ainda hoje, continua sendo verdade. Quanto mais detalhes você dá num prompt, melhor ele fica, né? Mas quando eu comecei a tentar gerar imagens com a IA,
eu fiquei bem decepcionado com os resultados que eu tinha, sabe? Mas a coisa foi evoluindo, eu comecei a aprender, mas sabe o que me ajuda e me ajudou muito? Usar uma outra IA como assistente, né? No caso, eu estou usando o Google Gemini hoje. A gente se chama de primo por causa de uma história, né? Nem vem a calhar, mas uma brincadeira. Então, eu vou lá, primo, ó, vou participar do podcast tal, preciso gerar uma imagem do Henrique, assim, porque eu quero fazer um vídeo. E aí, ele vai me ajudar a formular os prompts, entendeu? Então, e nem sempre dá bom, né? Às vezes ele dá umas erradas e tal, inclusive no caso, né, do que eu criei, que o Henrique pôde observar, ele deu umas bolas fora, assim, que não estava dando certo. Chegou uma hora que eu falei, vai dormir, primo, deixa eu tentar resolver sozinho. Mas assim, o aprendizado do prompt, né? Tanto que existe uma coisa chamada engenharia de prompt, que é como que você vai formular e informar para a inteligência artificial o que você quer, né? Tanto qualquer generativa, seja música, imagem, vídeo, como que você vai passar a ideia? Então, aí entra no caso da música, que é tão polêmico, que as pessoas falam, mas a música com IA não tem coração, porque não sei o quê, porque é um robô que faz. Não, não é o robô que faz. A gente faz. Eu escrevo a letra. Muitas vezes, a maioria das vezes, eu pego o violão, ou aqui o piano. Deixa eu até voltar aqui a cena do estúdio. Então, eu tenho aqui uma bateria eletrônica, tem percussão, tem alguns instrumentos ali, tem até uma viola caipira que dá até para dar uma palhinha no final. Então, tem instrumentos que, antes de ir para a inteligência artificial, eu crio a letra, eu imagino música na minha cabeça, se vai ser um vocal feminino, masculino, se vai ter piano, se vai ter sax, e aí depois a gente parte para o prompt. E aí no prompt a gente vai informar todos esses detalhes, entendeu? Então o desafio que eu encontrei foi entender como formular o prompt, como pegar a informação e a minha imaginação, que a música estava lá já meio formada na minha cabeça, e transformar isso num resultado real. Então, eu acho que o grande segredo, além de você ter uma plataforma boa, né, que vai te dar bons resultados, foi aprender a informar a plataforma o que eu quero fazer e como que eu quero que seja o resultado, entendeu? Legal. Você falou sobre a parte dos prompts, eu concordo. Eu também faço a mesma coisa que você faz. Eu gero os prompts na Perplexity, que eu tenho pago, a Perplexity Pro, os prompts, porque a Vel 3 do Google, ela exige, dentro do Labs, ela exige que os prompts sejam em inglês e não em português. Dentro Não, da Labs, não. Mas você usa o Flow? eu uso o Flow. Pode dar em português, funciona. Sério? Eu só Te tava fazendo juro. inglês. Pode colocar em português que vai que é uma beleza. Sério, olha, eu tava. Aquele material que você viu, eu dei todos os prompts em português. Olha, interessante, porque eu geralmente tentava e dava erro. Mas assim, as falas eu coloco em português, mas a detalhe da cena eu escrevia tudo em inglês. Não precisa, vai? Não precisa. Porque assim, ó, pensa que a inteligência artificial, a principal coisa que alimenta ela são palavras, né? A inteligência artificial é baseada em leitura. Então, ela tem acesso, se você escrever em mandarim, ela vai entender, entendeu? A gente tem mania de colocar em inglês, e acho que lá atrás isso era verdade. Mas hoje, nessa plataforma específica, né, do Google Flow, pode mandar o prompt em português, que o meu inglês é bom, eu falo inglês fluente, e às vezes escrevo em inglês e falo, por que eu estou escrevendo em inglês? Tem plataforma que precisa, mas o Google Flow faz o teste depois, você vai falar, Tá, eu vou fazer. nossa, eu estava aqui, né, me esforçando para traduzir e colocar a palavra certa, né? Mas pode fazer em português que funciona, te garanto. Eu construo bastante. Dentro do Gemini, o Gemini acho que ele te dá, acho que 3 vídeos, acho que para você fazer, mas no Flow ele te dá 1000, eu tenho o plano dos 1000 créditos por mês. Então eu trabalho muito com o Gemini, né? Eu tenho a conta minha e da minha mãe Pro, então eu tenho 2000 créditos por mês que eu utilizo. Tem o Canva Pro também, que ele também gera vídeos com IA, mas ele não é tão consistente quanto o Google. O Google agora tem aquela questão que você pode estender o vídeo e é bem legal isso. Mas você pode trabalhar com vários materiais legais, assim, que é muito interessante. Eu gosto de trabalhar com a plataforma do Google. Eu tenho ali
é excelente, a Vel 3. Eu não cheguei a testar o Sora, quando tem, acho que agora o Sora nem sei se tem mais, eu vi que estavam suspeitando de O Sora cancelar. 2, sim, Sora então tá 2. rolando. E Tem eu o não testei as Cidense, que é outras. poderoso também, tem o Kling 3.0. Eu não sei se convém a Essas gente estar outras. falando de marcas aqui e tal, mas às Sim, vezes quem está assistindo está interessado no assunto e não sabe qual ferramenta utilizar, né? E a gente colocar a nossa experiência talvez seja interessante. claro. E o Grok também, né? Tinha um plano, o próprio ele gratuito, ele deixava antes ilimitado para você usar, né? E eram uns resultados muito bons que ele dava. Hoje já tem que pagar, né? Uhum. Mas O fora ele, Grok eu nunca mexi. o Grok é bom, o Grok é top também. Inclusive, no Flow, se você usar o Véu Lite, ele tá praticamente de graça. Bem, Ele dá acho que 10 créditos por mês. Acho que é 10, é 10 mínimo o custo. mínimo, E o assim. que eu acho, que eu gosto do Flow? Bom, fazer um comparativo das plataformas rapidinho, até porque não é o Claro, enfoque principal da conversa, mas assim, eu tenho acesso através de uma outra plataforma, né? Eu tenho um site que é multiplataforma. Então tem Kling 3.0, tem o Sora 2.0, tem o Cidense, que, nossa, um baita de um Huawei e tal, poderosíssimo, e tem o Véu. O material que eu te mostrei, eu testei em todas essas ferramentas que são caríssimas, assim, em termos de créditos. Não consigo fazer uma conversão em reais agora, mas é um ralo de crédito, sabe? E eu fiz testes nesse filme e que deu o melhor resultado foi o Flow com o Nano Banana e o Véu. E o que é legal? Dentro do Flow, você consegue fazer alterações. Por exemplo, eu gerei uma imagem aqui do meu estúdio, tal. Se eu quero pedir para retirar esse teclado daqui, é assim, ó, ele entende. Se eu quero que apareça um Tiranossauro Rex miniatura de borracha aqui, ele entende. Ele consegue fazer ajustes numa imagem já pré-concebida muito melhor que a maioria das plataformas, e a mesma coisa com o vídeo. E ele deixa você estender o vídeo. Então, esse negócio de extensão, por exemplo, eu criei também o primeiro comediante de stand-up por IA do Brasil, né? Chama Tavares, tá acho que tá só no. Acho que tem no TikTok e tem principalmente no Instagram. Mas como eu tô com vários projetos em aberto, eu não consegui levar ele para frente. Tem uns 3 vídeos só publicados, mas foi feito no Véu. Então, você gera um trechinho do filme e ele tá falando uma coisa X. Se você for gerar novamente em outra plataforma, ou mesmo na mesma plataforma, mas uma geração nova, talvez a consistência da imagem, da aparência do cenário não seja tão grande. Quando você usa esse recurso de estender o vídeo, ele vai entender que é uma continuidade, vai continuar no mesmo pitch, no mesmo tom de voz, e você vai incrementando, você consegue mexer a câmera, coisa que sim. nunca vi nenhuma plataforma fazer. Então você tem um take aqui e tal, gerei a cena que vocês estão vendo agora aqui, né, eu falando no microfone. Se eu quiser que a mesma cena de eu falando a mesma coisa, só que eu quero que a câmera vá subindo, ele te dá esse recurso que eu não vi em outras, nem no Sora, nem no Cidense e tal. Então, o Google Flow, na minha opinião, né, não estou sendo pago para dizer isso, infelizmente, mas é uma das ferramentas mais poderosas e mais versáteis que a gente tem hoje, sabe? Para geração de imagem e vídeo. Eu concordo plenamente. Eu cheguei a usar o Pixverse, quando estava um pouco antes de lançar o Eu não Pixverse. conheço. Essa é mais. Quando estava surgindo os vídeos com IA ainda também. Claro, o Bing também tinha parte de vídeo. Mas era aqueles vídeos de 5 segundos sem áudio que ficava tudo. Mas. Os primórdios. Exatamente. Do seu comediante com IA, quais são seus planos agora com a inteligência artificial? Talvez, sendo muito honesto e muito verdadeiro, talvez a minha situação hoje seja exatamente a falta de planos. Eu vi, como que ele chama? Tem um professor de história que eu sigo na internet, e ele falando uma coisa muito certa, de você ter o seu objetivo claro e traçado ali. Se você não sabe onde... Ele até citou o exemplo, que ele fazia natação e tal, e o treinador dele falou, tá, mas qual tempo que você quer fazer? Ele falou, não sei, eu quero fazer um tempo melhor do que o dos adversários, né, numa competição. Ele falou, não tem essa opção, quero saber qual tempo você quer fazer nos 50 metros de peito. E aí ele falou um tempo, ele falou, tá bom.
Se os outros adversários fizerem um tempo menor, tudo bem, não tem culpa, mas se você quer esse tempo, eu vou estabelecer o seu treinamento para chegar nesse tempo, né? Então, essa clareza de objetivo, eu acho que é o que está me faltando hoje. Porque qual é o meu objetivo? Hoje, sim, falando de coração, sendo bem sincero, né? Você mesmo falou, você quer o Gabriel natural, e é esse. Meu objetivo hoje é colocar pão na mesa, dar um futuro pro meu filho que mora comigo, né? Eu sou separado, e ele optou por morar comigo, a gente tem uma afinidade, assim, indescritível. Ele é um moleque de ouro. Posso fazer um merchanzinho de 10 segundos? Claro, claro, Peraí, claro que pode. Pode ir lá, deixa eu, pode fazer. deixa eu só ver se tá perto aqui. O meu filho tem 17 anos hoje, né? É um pré-vestibulando, quer fazer física na USP São Carlos. Olha, física. Mas aos 16 anos ele conseguiu essa proeza aqui, ó. Escrever um livro. Escreveu um livro, tá publicado pela editora. Você troca para a Vidas câmera pra Letras. gente ver de frente? Sim, claro. Vamos- É que eu acho que fica invertido aqui, né? Ah, tá. Não, eu tô mostrando pra câmera errada, desculpa. Ele tá invertido, né? Chama violência, que seria violência em latim. Se passa na Primeira Guerra Mundial e ele usa um descritivismo, porque como é que era, né? Estava na trincheira, no frio, lá na Alemanha, na França, o inverno gelado, nevando. Só que o seu companheiro que morria na trincheira não tinha como você pegar e dar ele um enterro, né? Um fim digno. Então ele apodrecia do seu lado, e vinham os ratos, e vinha a doença, e você ficava um mês sem trocar a meia do seu pé, com uma bota encharcada, e o seu pé ia se desfazendo. Então, ele usa uma linguagem descritiva para mostrar tudo isso, e ao mesmo tempo ele traça a curva psicológica de dois personagens antagonistas e vai explorando, né, o sentido de honra de um deles, né, para com um amigo, e o outro que é mais desvirtuado e tem uma certa psicose. Então, ele conseguiu escrever um livro que se você ler, e eu vou falar que foi meu filho de 16 anos que escreveu, falou, nossa, eu não conhecia esse autor, mas o livro é muito bem escrito, então ficou fantástico. Então, qual que é o meu objetivo hoje? Qual que é o meu objetivo? Eu não sei o que eu vou fazer com IA, eu não sei o que eu vou fazer com música, eu não sei o que eu vou fazer com arquitetura. Eu estou buscando as respostas. Essa é a verdade. O meu objetivo que eu tenho traçado é proporcionar um futuro para o meu filho, em que ele tenha suporte, em que eu possa ser, né, um pai de exemplo, não só no sentido de presença, de carinho e tal, e que isso eu tenho certeza que eu sou, mas que eu consiga me inserir dentro de um mercado ao qual eu ainda não faço parte, né? Eu não tenho um retorno financeiro de tudo isso que eu estou criando e tal. Eu não consigo ainda, né, fazer esse pé de meia para o meu filho, mas meu objetivo é me estabelecer dentro desse mercado que envolve vídeo, música, inteligência artificial. Então pode ser que seja criando vídeos no YouTube de assuntos diversos, pode ser com a minha banda gospel, que deu o maior feedback que eu já tive, né, a maior repercussão que eu já tive em redes sociais, com, sei lá, 66 mil visualizações, 3 mil curtidas no Instagram, coisa que eu nunca, se somar tudo que eu tive ao longo de uma vida inteira, não dá o que teve com um Reels deles de lançamento de uma música. Então, eu ainda estou no processo de compreender onde eu quero chegar, entendeu? Para um profissional é ruim admitir isso, né? O certo, né, quando você está expondo o seu lado profissional, você fala, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu sou expert naquilo outro. Não, eu sou uma pessoa que tem alguns talentos, eu acredito, mas acima do talento eu tenho força de vontade e ralo o quanto precisar. Se eu precisar varar a noite para te entregar o negócio amanhã que eu prometi, eu deixo de dormir, porque, né? Então, é uma questão de esforço, de empenho e dedicação, mais do que talento, e conseguir me inserir no mercado de forma que eu consiga ter uma vida mais tranquila, com um futuro, como era antigamente. Tenho certeza que os seus pais, ou do André, né, na época deles, conseguiram se estabelecer, criar vocês, assim como meu pai me criou,
me colocar na faculdade e me dar suporte para poder fazer uma faculdade fora daqui, eu fiz em outra cidade. Então, meu sonho é esse, é conseguir proporcionar uma base familiar para mim, para o meu filho e para todas as pessoas que me cercam e que eu amo, entendeu? Com certeza, tenho certeza que Deus vai te abençoar. E quero falar Amém. uma coisa aqui sobre o livro Violentia, tá? Eu tô olhando aqui, o que você falou, eu abri aqui a Amazon, ele tá na Amazon aqui, já tô vendo ele Tá. aqui, e quero fazer um convite, né? Ele tá convidado a participar do podcast de Mito para falar sobre esse livro. Eu tava Que lendo aqui. legal! Faço esse convite para ele, inclusive tá aqui, né? Ele tem tanto disponível em capa comum quanto em Kindle. Eu tenho um Kindle, eu gosto de ler livro em Kindle. Me acostumei a ler, né? Agora, né? Uhum. Me adequando pro digital, mas legal, muito bacana isso, essa questão do. Eu sou apaixonado É uma pelo pena que assunto guerra. eu não tenho mais nenhuma cópia física, senão eu ia te mandar pelo correio com uma dedicatória dele. Mas assim que eu conseguir uma cópia física, você com certeza vai receber uma. Mas muito legal, muito bacana mesmo. E olha, eu fico muito feliz que você tenha, que você assim quer proporcionar uma base familiar, que isso acho que a maioria dos pais tem que tomar de exemplo mesmo de ter uma base familiar para seus filhos e melhorar a vida para a próxima geração, né? Acho que isso é um sonho de todo pai, né? Não falar assim, não, eu me ferrei, na próxima geração eu quero que meu filho se ferre um pouco menos, vou melhorando cada vez mais a vida dele, para que a gente possa também ter, porque nossos filhos também possam ter sucesso, mas que eles também possam ter uma base sólida, também chegar no mercado de trabalho melhor, ter uma boa educação, que tudo isso faz a diferença na transformação da vida de um jovem e tudo mais. Mas seu filho, tenho certeza, está no caminho certo, né? Já com tanto pouco tempo, já escreveu um livro sobre a Primeira Guerra Mundial e ainda trazer isso, então é muito legal isso dele. Tem a ver, inclusive, com o André, né, que é professor também de história. O meu filho sempre amou história e filosofia, e foi daí que ele tirou a ideia de escrever sobre esse assunto, né? E aí agora, um amigo dele está fazendo física, e se eu sentar no quarto dele, tem uma lousa branca com várias fórmulas de física. É legal a adaptabilidade e o quanto o ser humano é efêmero, né? O quanto a gente muda. Eu era arquiteto, agora eu sou músico. Meu filho gostava de história e quer fazer física. E aceitar essas mudanças, eu acho que é uma parte importante da vida. Você pode fazer a faculdade que for. Isso não é garantia nem de sucesso, nem de sucesso, né, pessoal, nem financeiro, muito menos de felicidade, né? Então, que ele faça o que ele gostar de coração. Ah, não, putz, não deu certo, não se encaixou, não deu, volta, faz outra, não tem problema. Né? Então, eu tenho muito essa mentalidade e graças a Deus posso tratá-lo numa escala mais horizontal. Lógico que eu sou uma autoridade como pai, tenho que orientá-lo, mas eu posso ter conversas maduras com ele e muitas vezes ele me dá um feedback. Ele é meu melhor amigo, resumindo. Ele é a pessoa que, se eu não tô bem, que vai me falar uma palavra de carinho, que vai fazer eu enxergar a coisa por outro lado, sabe? Aquele brother que te dá suporte é o meu filho. Então, eu vou parar porque senão eu vou ficar emocionado aqui. Não, Você vai ter que tranquilo. cortar. Não, pode ficar tranquilo. Entendo isso, eu imagino que deve ser muito legal, né? Eu vejo a relação muito da Thalita também com a mãe dela, também é uma relação assim de filha barra amiga, então acho que isso é bem legal também, né, amor? A Thalita parece bem jovem, inclusive, né? Só tem Vocês cara, ela não dois, é. aliás. Mas ela não é jovem, não. Eu tive que ver a carteira de Você tem. identidade dela a primeira vez que eu saí com ela, que eu não acreditei quando ela tinha idade. Eu vou no Quantos anos McDonald's você acha que eu eu vou no tenho? McDonald's. Vamos ver quantos anos você acha que ela tem. Ah, você tem quantos, Henrique? Você tem menos de 30, não tem? Você tem Sim, uns 27, 28 por aí, né? acertou 27. É. Ela tem uns 23 ali. Ai, me senti até feliz agora. Eu tenho 26. Ah, é? Eu chutei 23 assim, já sabendo que eu tinha que puxar pra cima, porque você falasse pra mim que você tem 19, eu acreditava tranquilamente. Você não tem ideia, Gabriel. Eu vou no McDonald's com ela, ele pensa que é minha filha.
É, não, mas olha a pele, não tem um porozinho danificado. Eu já tô careca aqui, eu já tô, né, com 44 anos, pensando numa expectativa de vida média de 80, a minha montanha-russa já tá com o carrinho descendo já, entendeu? Então, assim, por que eu tomei essa decisão, então, de ir pra música, de mudar minha vida, de buscar o diferente? Falei, cara, metade da minha vida já passou. Eu vivi arquitetura, eu vivi um monte de coisa legal, mas eu quero mais. Eu quero entregar mais, não que eu quero mais para mim. E assim, que fique muito claro, tudo isso que eu falei sobre, né, o lado financeiro e tal, não é uma questão de ambição, muito menos eu quero andar de Porsche. Não, todo mundo quer, mas não é o meu objetivo. Meu objetivo é um sustento saudável da minha família. Só isso. E isso Deus com certeza vai prover. A situação de dificuldade que a gente passa, né, as intempéries, as pedras do caminho, são sempre uma preparação para uma coisa maior que está por vir. É nisso que eu acredito. Com certeza, com certeza. Eu praticamente não ouvi André. Eu gostaria que ele dissesse algumas palavras a respeito da história. Ele parece uma pessoa sábia e com uma bagagem legal, e eu tenho certeza que ele pode me dizer alguma coisa que eu vou conseguir trazer para minha vida e aproveitar. Por favor, André, sobre tudo que eu contei da minha vida, sobre a minha história, qual é a sua percepção? Momento André reflexivo. Eu sou muito de observar, eu gosto de escutar as outras pessoas, entender os outros pontos de vista, ver ali, porque eu já passei por várias situações, convivi com várias pessoas que tiveram várias experiências, e eu gosto de ir agregando, ver ali o que funciona, o que não funciona. E assim, primeiro que eu acho fantástico a questão que, primeiro de tudo, dizer que não é ruim você assumir que você é uma pessoa que está passando por dificuldades. A gente vive num mundo hoje em que todo mundo é super-herói. Todo mundo sempre fala, eu sou o sucesso, eu ostento a sorte, ostento a conquista, e isso acaba gerando uma pressão muito grande na pessoa e no pessoal ao redor. E a gente precisa voltar a assumir que as pessoas têm a chance de cometer falhas, de ter dificuldades. O mundo com dificuldade é um mundo mais real, é um mundo mais palpável, é um mundo mais sólido para a gente conseguir sobreviver. Porque nesse mundo de aparências que a gente vive, que todo mundo sempre é o melhor, ele não é um mundo que se sustenta a longo prazo. Não se sustenta para a pessoa e para os demais. E acaba gerando uma expectativa muito grande. A gente, no seu caso, principalmente, que trabalha com o público, é importante, às vezes, mostrar que é possível, que tem que ter esse momento que dar uma pausada, tem que dar ali uma redirecionada, porque isso vai evitar que as pessoas sempre tenham aquela expectativa de não, ele vai tirar um coelho da cartola e no próximo projeto vai ser algo ainda maior, e ainda maior, e ainda maior, e ainda maior, e quando chega num ponto que não tem mais para onde ir, as pessoas, vou passar para outra pessoa. Perde ali a credibilidade. E nesse momento de estar numa entrevista e assumir as dificuldades, é o momento de conseguir angariar a credibilidade. Isso é importantíssimo hoje em dia. Então, eu gosto de participar muito do Gimite por causa disso, porque eu vejo as pessoas assumindo essa questão, e isso é importante nos dias de hoje. E é importante também, como você frisou, é um momento de pausa para a gente rever o direcionamento. Eu sou uma pessoa que eu me formei em História, tentei ser professor, não consegui, trabalhei numa loja de uma livraria, comecei a trabalhar como repositor limpador, daí virei gerente da loja, daí eu fui demitido e voltei a dar aula, e daí no meio tempo eu tive uma experiência muito legal da minha família ali com diversidade religiosa, por brincadeira, puxa, o que está faltando professor hoje em dia? Não tem professor de ensino religioso? Vou fazer sobre isso. E aí com isso eu comecei a dar aula, foi crescendo, crescendo, e a vida vai se mantendo assim, a gente vai descobrindo. E ver essa sua questão de estar ali preocupado em garantir um futuro para o seu filho, garantir ali uma estabilidade, mais do que apenas ali o prazer, mais do que ter ali não digo a ostentação,
o sucesso, né? Aquela coisa glamourosa. Cara, eu nem quero ser famoso, pelo amor de Deus. Imagina um jogador, tipo, vamos usar o Neymar como exemplo. Ele consegue entrar no mercado e comprar uma caixa de ovo? Não, Consegue. não consegue. A fama por si só é negativa. A gente quer ter sucesso no sentido de alcançar as coisas que a gente almeja e que fazem bem para a gente e para os nossos semelhantes, para as pessoas que nos cercam, sabe? Eu não quero ser famoso, não quero ser milionário, eu só quero desenvolver o meu trabalho e, assim como o Henrique me falou lindas palavras hoje, né, sobre as coisas que eu produzo e tal, que curtiu o meu trabalho, e até por isso que eu tô aqui, recebi esse convite, isso me nutre de uma forma, assim, a querer fazer mais, a não pensar em desistir, mas falar, tá, isso não tá me dando retorno agora, mas tem gente que tá enxergando o valor das coisas que eu faço, e isso é uma coisa extremamente gratificante. Sim. Não, o Henrique, um pouquinho antes da entrevista, ele mandou ali o link dos vídeos no YouTube. Eu fui lá dar uma olhada, gostei muito dos trabalhos, achei assim os vídeos de música sensacionais, tá? Parabéns Obrigado. pelo talento. Muito obrigado. E assim, eu vejo que a sua preocupação é principalmente uma coisa que é muito necessária hoje em dia, que a gente chegar numa situação que não sobreviva, que a gente consiga viver, consiga aproveitar. Isso é sensacional. E é Perfeito. óbvio que quando a gente tem isso em mente, o caminho que a gente seguir, por mais tortuoso que seja, ele vai chegar num ponto legal, num ponto bacana. E ver aí a sua diversidade de talento, ver ali as tentativas, ver, dá para perceber que você consegue pegar uma coisa positiva de cada uma e ir acrescentando e gerando algo ainda melhor. Você, literalmente, você é um exemplo da, da inteligência humana generativa, que está ali pegando de tudo, juntando, acrescentando, vendo o que dá para aproveitar, porque eu, sem dúvida, acredito que a sua visão de arquiteto, de ter ali o pensamento tridimensional, pensamento espacial, pensamento ali de cenário, sem dúvida, ajuda a elaborar um prompt bacana, porque você já tem uma criação em mente muito bem definida e você já sabe o resultado que você quer. E, sem dúvida, também, a sua experiência como músico vai ajudar você a saber qual que é o melhor tipo de tom, o que você quer da música, a melodia, a atingir o sentimento, a saber como despertar o sentimento, unindo imagem, unindo som e unindo a mensagem. Porque num mundo que a gente vive hoje, que tem uma indústria muito forte, gospel, que tem diversas igrejas fazendo ali literalmente uma indústria ali de montar em série, ter ali uma criação, Uma coisa comercial, estritamente, né? mas ter ali um destaque, conseguir se destacar, ainda mais sendo uma criação individual, sendo uma criação que a galera tem ali um certo preconceito com criações em IA, porque fala, não, tudo criado automaticamente. Não, tem um prompt, tem todo um trabalho. Agora que eu estou trabalhando com meus alunos em criar ali cenários, criar algumas imagens para atrair a atenção deles para as aulas, que eu estou usando ali o Gemini, e eu vejo que é complicado, é algo que exige muito de você ter um bom planejamento. E sem dúvida, pelos trabalhos que você postou no YouTube, pelos trabalhos que o Henrique me mandou, os seus, são trabalhos excelentes. Muito obrigado, André. Pode ficar tranquilo. Você percebeu? Deixa eu fazer uma pergunta, até para você, né, ser um professor, né, de ensino religioso. Eu queria que uma resposta bem sincera e bem direta, porque assim, na minha visão, o que eu crio, ele não tem um caráter nem evangélico, nem católico, ele é cristão, né? Se baseia nos ensinamentos que Cristo nos deixou. Tem uma música que chama Espelho da Criação, foi a última que foi lançada, e eu me baseei no Salmo 32, em que Davi, né, ele diz que vai deitar sentindo os ossos doerem, por saber que ele está pecando, que ele erra pela impureza, e aí na música tem uma parte que fala, calei meus pecados, meu osso secou. Então, assim, a questão de sentir culpa, e quando ele vai e se confessa e assume esses erros, ele tira essa
carga das costas dele, né? Então, a música Espírito da Criação foi exatamente criada. Eu abri essa Bíblia, eu falei, o primeiro salmo que eu encontrar que faça sentido é a próxima música que eu vou fazer. Eu abri a Bíblia, Salmo 32, Davi, eu falei, é isso. Fui lá, Gemini, plataforma, caneta, violão, em pouco tempo. E assim, normalmente eu dou vários prompts para criar uma música e comparo todos eles. E eu fiz isso, eu dei vários prompts simultâneos, assim, dei um ou outro, variando o estilo, variando um pouco a letra, tal. O primeiro que eu ouvi, eu falei, não ouvi, eu nunca ouvi os outros que eu fiz dessa música, porque o primeiro que eu vi, eu me conectei de uma maneira tão forte. Eu faço às vezes algumas lives, né, e eu canto essa música, eu fico arrepiado, porque é uma coisa da minha espiritualidade que segue os ensinamentos do cristianismo, mas que não segue uma escola definida. Eu não sei o quanto isso é bom ou ruim, né? É uma coisa, eu acho bom porque vem de dentro. É uma coisa que a minha alma põe para fora, né? O meu coração põe para fora. Então, eu não sei, eu preciso em algum momento estudar mais. Você fez curso de teologia? Onde que você tirou essa bagagem? Você pode me contar um pouquinho? Ah, claro. Então, eu não sou teólogo, eu fiz uma faculdade de ciências das religiões. Então, eu sou um estudioso de múltiplas religiões. Particularmente, eu tive uma experiência muito legal, porque os meus pais eles nunca foram muito fanáticos religiosos. Então, meu pai tem ali, conviveu desde do pai dele era católico e a mãe dele era indígena. Então, tinha uma relação muito forte ali com a cultura indígena. Inclusive, eu tenho uma das minhas tias que é médium. Uhum. Eu tenho o Mas meu ela padrinho. carregava tradições da espiritualidade indígena e das coisas mais tribais, assim? Exato. Daí a minha tia que foi lá, mais na pegada de médium. Também ali por parte da minha mãe, a minha avó era extremamente católica. E a minha mãe foi criada naquele ambiente super repressor. A- Aquela coisa, se você é criado num ambiente repressor, a primeira coisa que você faz é explorar outras coisas, Romper, né? romper. E a minha mãe me criou nessa ideia, do tipo, olha, a gente da religião católica, André, mas olha, as outras religiões também têm coisas interessantes. E ela frequentou várias, frequentou algumas igrejas, eu falei, eu vou fazer isso. Então, enquanto estava no meu caminho na igreja católica, eu frequentei várias outras religiões em Curitiba, aproveitei ali que eu estava lá, fui conversar com pastores, fui conversar com rabino, fui conversar com os padres ortodoxos, fui conversar com o imã muçulmano, aproveitei que na faculdade de História a gente tem uma aula com o imã, então já fui tirar dúvida com ele, fui conversando ali para desenvolver essa questão. E assim, a sua preocupação é algo muito bacana, porque eu estou conversando com algumas turmas que falam sobre justamente isso, a diferença de espiritualidade e religiosidade. Muita gente acha que as duas coisas são iguais, mas não são. A espiritualidade é algo pessoal. É aquele momento que você se arrepia, que você sente a presença de algo acima, algo que está além de você. E que você gosta disso e você busca ter mais contato com isso. A religiosidade é quando você segue uma religião, que você segue um passo a passo para tentar atingir esse momento. Uma E não doutrina para te guiar, né? Aham, porque nem todo mundo vive esse momento de sentir esse algo além na vida e que busca sentir isso e daí segue a fórmula da religião, então vai seguir um passo a passo. Tem pessoas que vão ter uma sensibilidade maior e vão sentir isso de outras maneiras, de outras Sim. formas, em outros caminhos. E Assim como tem pessoas que, por conta própria, talvez não consigam desenvolver uma fé que te nutra e te mantenha em equilíbrio, né? Como eu disse, o meu pilar de espiritualidade já foi muito frágil. Eu não tinha esse apoio, né? Porque a gente tem o pilar de um relacionamento afetivo, o pilar do nosso trabalho, o pilar da nossa saúde, da família, a gente tem vários apoios, né? E o pilar da fé é importantíssimo,
porque ele, como um pilar, ele te fornece apoio. E eu sempre senti essa fragilidade, e isso me trouxe várias dificuldades na vida, assim, porque eu não acreditava em algo maior, e isso fazia com que eu não acreditasse em mim mesmo, né? Então, você, em alguns momentos, né, em que às vezes eu estou conversando com o público, fazendo live, ou com os meus próprios amigos, eu falo, se você tiver fé em você mesmo, e que nós temos algo acima, não interessa de que forma ou que nome você vai dar, ou qual livro está escrito, né, a humildade de saber que somos um grãozinho de areia na praia, e que tem algo ali que a gente não tem total compreensão, e que nos faz bem, que nos tem amor, né? Isso já é suficiente para você conseguir seguir sua vida e traçar um caminho de moralidade, de trabalho, de busca, de garra, de viver uma vida humana plena. A gente apanha muito no caminho? Sim, apanha pra caramba, mas a questão da gente acreditar no nosso trabalho, nas pessoas, acreditar no amor, sabe? Eu acho que o amor e a espiritualidade e a religião são uma tríade, assim, que é imprescindível, né? Não adianta também você ser a pessoa que vai 3 vezes por semana ao templo, mas que não ama o seu semelhante, que não respeita ele, assim como você... Nossa, eu já tive situações, assim, de, de trocar ideia, parar o lixeiro aqui na frente, de eu estar tomando uma cerveja na garagem, e o cara falou, nossa, você tem um copo d'água? Eu falei, você quer uma cerveja? Quantos vocês estão? 3. Eu tinha 4 cervejas. Eu dei as 3 para eles e fiquei com uma. Porque, para mim, isso fez bem. Fez bem agradar eles que estavam ali suando, correndo atrás do caminhão de lixo, no meio da madrugada. E eu ir lá e falar, tá, eu posso comprar outro dia, eu não preciso da cerveja, mas esse cara vai ficar feliz com esse ato. E, né, não, tirando o aspecto alcoólico, né, não fazendo apologia ao álcool, claro, mas na questão de querer agradar a pessoa e tratar ela como se fosse um velho conhecido, e não simplesmente uma pessoa que está catando lixos sem valor, que está só fazendo um trabalho que qualquer um faria. Não, ele é um ser humano, ele tem um coração, ele tem uma família, ele tem um filho, ele tem uma mulher, ele tem uma mãe, ele tem uma história assim como nós temos. Então a questão de olhar, ama o próximo como a ti mesmo. Esse mandamento, esse ensinamento, eu acho que se a humanidade conseguisse incorporar realmente isso, a gente viveria num mundo muito diferente, né? Com toda certeza, com toda certeza. Amem como você ama ti mesmo. E eu digo que a solidariedade, eu mesmo frequentei várias vezes casas de adoção, e você vê tudo isso, né? Essas atividades, como você vê que às vezes a gente reclama da vida, e como você falou, a situação, às vezes você vê uma situação na rua, alguém na rua, e você pensa, podia ser eu que poderia estar lá, né? Mas eu tô aqui, então e se eu posso ajudar e não vai em nenhum momento me fazer falta, como você falou, uma cerveja, um refrigerante, enfim, pô, Um bom dia. um bom dia, né? Pega de ouro, né? De você estar no mercado, passando no caixa. Hoje mesmo, eu tenho um mercado 3 quarteirões aqui de casa que eu vou todos os dias, né? Aí eu viro e mexe, faço piada com as pessoas ali, chamam pelo nome. Por quê? Porque isso faz a pessoa que tá ali trampando, e você tá comprando um chocolate de boa no seu momento de folga, mas a pessoa, ela tá ali trabalhando. Às vezes ela teve um dia difícil, às vezes ela brigou com o marido, às vezes ela tá endividada, você não sabe o que a pessoa tem. Você tratar com humanidade, você trazer uma palavra, às vezes um sorriso. Eu acho que foi ontem mesmo, eu fui pegar frios na padaria, aí tem uma mocinha lá que já me conhece, não sei o que, aí, você é o cara do presunto. Eu falei, então, hoje eu vou fazer um macarrão com presunto, ó, você vai fazer assim, 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 ó, pega, refoga a cebola, corta o presunto, passei a receita ali para ela na hora, e a gente riu. Aí eu falei, você tem cara que faz uma lasanha boa. Então, assim, para pessoa que tá te servindo os frios no mercado, que você poderia simplesmente falar, a pessoa fala, o que você deseja? Você fala, 200 gramas de presunto. Ou você fala, oi, tudo bom? Eu queria 200 gramas de presunto, tal, tal, tal. Nossa, tá fresquinho, né? Tá.
você gosta, sabe? Às vezes você fazer gestos mínimos que a gente coloca no nosso dia a dia, que fazem bem pra gente, e às vezes pode mudar o dia daquela pessoa que pode estar tendo um dia terrível, e às vezes uma piadinha que você faz, a pessoa fala, nossa, como esse cara tá leve, né? Então, putz, a gente vai tirando a carga um do outro, vai tirando aquele peso das costas, aquele sofrimento que a gente acumula por causa dos nossos problemas. Quando vem uma pessoa e te dirige palavras de carinho, verdadeiras, né, e não só palavras, eu acho que isso tem um poder transformador, que é o que os sacerdotes, né, padres, bispos ou é, rabinos, o que os líderes religiosos fazem, né, ou deveriam pelo menos fazer, mas, né, que fazem, é trazer essa palavra de conforto, de confiança, de resiliência, sabe, de engrandecer, de elevar o seu espírito. E é o que eu tento fazer com as músicas, né, mesmo de uma forma quase que ecumênica, assim, às vezes a música fala pouco de Deus, de Jesus, mas fala muito de resiliência, de autoconhecimento, de autorrespeito, de humildade, entendeu? Porque na minha visão, né, e eu não sou estudioso da área e, né, eu tô engatinhando ainda com a minha fé, mas para mim esses conceitos são a base de uma fé sólida e saudável, né? De você ser um bom ser humano, praticar o bem, desejar o bem, porque aí a religião que você pratica, o livro que você lê, o templo que você frequenta, são consequências. Você já é um ser humano bom por natureza, né, pelo seu coração. Então é isso que eu tento reforçar a cada dia e assim que eu tento crescer, sabe, como ser humano, evoluir. Porque é para isso que a gente está aqui, né? Não para piorar, mas para evoluir sempre. Com certeza, com certeza. Posso só fazer um último comentáriozinho? Claro, claro, Por favor. professor. A Bíblia que você tem, Edição Pastoral, eu gosto muito, porque eu li ela já inteira 3 vezes. Então, li tanto a parte só do texto bíblico, daí eu li só a parte ali dos comentários, daí eu fiz uma leitura com as duas versões. E assim, me ajudou muito a pegar ali trilhas de pensamento, fazer essa leitura ali dos comentários também, aquela partezinha ali com as letras minúsculas, que ajuda bastante a esclarecer. E tem, se não me engano, no final dela, tem uma parte ali que fala sobre como você pode tirar dúvidas. E ali tem alguns números de igrejas principais, ali tem o disco que você pode ligar. Eu não sei se estão funcionando, né? A edição que eu Sim. tinha era de 25 anos atrás. Hoje em dia, até pedir uma pizza por telefone é difícil, né? Tudo WhatsApp e aplicativo. Mas se eu não me engano, eu acho que se for uma edição mais recente, provavelmente tem os sites que dá para você mandar conversar, mandar perguntas e tal. E Legal. até onde eu sei, qualquer igreja ou qualquer templo evangélico, se você for pegar e ali depois do culto querer conversar com o padre, querer conversar com o pastor, eles vão estar super abertos para te aconselhar da melhor forma possível. Com Então, certeza. assim, A receptividade está sempre presente. Eu vou te fazer agora uma devolutiva, já que a gente está jogando ping-pong aqui, né, com esse assunto mais do que saudável, um assunto iluminado. Eu queria que você me sugerisse um salmo melhor que isso. Eu ia pedir para você sugerir um salmo, uma passagem para eu ler. Mas você vai decidir agora a próxima música da minha banda. Você vai escolher o Salmo, não vale o 91, né? Porque o 32 eu já fiz. O 91, ele já é muito conhecido, né? Do Caiam Mil à tua direita. Mas que você me sugira um salmo, ou uma passagem, um trecho da Bíblia para que eu possa desenvolver. E aí eu vou tentar, pelo menos não posso dar uma garantia, mas vou tentar transformar isso na próxima música da soteria. Você tem algum em mente? que agora é que assim, eu vou comentar, vou dizer uma coisa, Saia justa mesmo, tipo, eu te joguei na porque assim, fogueira. de decorar o número dos salmos, eu, Não eu precisa não falar o consegui. número, mas se Então, você me der uma referência ou um pensamento seu agora, não tem problema. uma passagem que Um eu gosto guia. muito da, do novo Evangelho, daí pode ser qualquer um dos 4 evangelistas, que os 4 citam isso, que é o momento que eles estão na viagem de barco,
e eles veem Jesus andando sobre as águas, que ele é o caminho. Eu acho essa passagem bem legal. Tá. Depois, pega meu contato, se puder me mandar mais detalhadamente, que aí eu vou tentar desenvolver. Uma coisa que eu estava fazendo, né? Eu estava fazendo algumas lives pelo TikTok, e mesmo tendo pouco conhecimento, eu comecei a fazer lives devocionais, né? E aí eu estabeleci um conceito que eu, pelo menos, achei interessante, de trazer uma passagem e tentar atrelar um contexto histórico. Então, eu peguei uma passagem, um salmo, que contava sobre do rio, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas que falava do rio, e aí, eu não vou lembrar, mas a história era aqui, né? Você lendo as palavras ali na Bíblia, parecia que o rio era algo metafórico, né? Um fluxo, algo assim. E aí eu fui descobrir que Jerusalém estava sob um cerco militar, e o cerco durava meses, né? Os cercos, né, naquela época, e até a Idade Média, né? E que o rei de Jerusalém, né, o comandante, fez com que um rio fosse canalizado por mais de 500 metros por baixo da terra para abastecer a cidade de água para que o povo de lá não morresse de sede. Então, a salvação do povo de Jerusalém foi essa ideia de trazer. Então, quando, né, nessa passagem fala do rio, das águas que salvaram o povo, né, que não é algo metafórico, é algo ipsis literis, e que esse canal, né, esse túnel que foi cavado, existe até hoje. Então, a minha proposta era pegar o ensinamento bíblico e cristão e conciliar com fatos históricos, até para quebrar o ceticismo das pessoas, né? Para mostrar que a ciência e a fé, elas podem sim andar de mãos dadas, né? São duas coisas que sempre brigaram e tal. Graças a Deus, hoje a gente tem físicos que são cristãos, a gente tem uma permeabilidade maior sobre tudo isso. Mas tentar dar as mãos, tentar juntar, eu vejo como se a coisa toda fosse um quebra-cabeça em que cada um tem uma pecinha, mas ninguém quer sentar junto para montar. Cada um quer ficar olhando para suas pecinhas, né? Então, que nós que nós possamos dar as mãos um ao outro, independente da fé, da origem, do país, da língua, da cor, de tudo, e entender que somos seres humanos todos iguais aos olhos do Criador, seja o nome que você dê para esse Criador, né? Você mesmo conversou com pessoas islâmicas, com pessoas de N religiosidades diferentes, e acredito que você viu bondade no coração, se não de todas elas, mas pelo menos da maioria, né? Independente do dogma, da doutrina que elas seguiam. Então, eu acredito muito no poder do amor e da gente poder se unir cada vez mais como raça humana. Eu costumo usar o filme Avatar como metáfora. Não sei se vocês assistiram, mas ele mostra muito uma conexão ali, né, no final, em que a cientista está morrendo e que todos se juntam em volta daquela árvore e se conectam e tal. Eu acho que Deus é muito dessa conexão entre nós, né? Se nós quatro aqui não estivéssemos unidos agora, conversando sobre esse assunto, né, a gente estaria deixando de aprender muita coisa. Então, a união entre os seres humanos, o amor e o respeito, são as bases que eu tento, né, evoluir. Mas acho que eu já falei demais. Inclusive, o Henrique, acho que tem uma surpresinha aí, né, pelo que eu estou sabendo. Uau. Vamos lá. Era só o áudio. Era só o áudio. Era só o áudio. Os amigos e a ideia. Agora o Gimito arrasta a plateia. O símbolo é forte, o legado é real. Invadindo a rede, canal principal. Gimito no topo. Conexão é o sinal. Justiça no microfone. Impacto total. Está no ar mais um episódio do Gimito. Fique ligado e vem com a gente. Cara, ficou muito bom, cara. Muito bom.
Cara, isso ficou muito legal, cara. A minha voz de IA, cara. Nossa, Caraca, não, olha, caraca. porque se eu te mostrar a voz original, né? Porque eu tirei lá no Véu e fiz text to speech, então ele saiu com uma voz nada a ver, com um sotaque meio carioca, tal. Eu falei, putz, não dá. Aí eu fui lá na Eleven Labs, clonei a sua voz. A hora que eu botei a sua voz, eu falei, pronto, tá feito. A fisionomia não tá idêntica, mas era possível. Mas o Henrique tem uma cara de bom moço, assim, então eu queria que ele ficasse com uma cara mais de bad boy, assim, de justiceiro, porque qual que era o roteiro, né? Começar com uma coisa imponente, militar, assim, justiceiro, que faz parte da história do podcast, né? E que isso se transformasse numa coisa acolhedora, tanto que no final se abre um sorriso e tal, para receber as pessoas. Essa transformação do, do áspero, do agressivo, para essa recepção que você traz para os seus convidados, esse clima intimista, esse clima amigável, que você deixa todo mundo à vontade e tal. Então, esse contraste que eu tentei passar. Então, eu falei, não está tão parecido, mas é essa cara que eu vou mostrar. Tá certo. Cara, eu sou eternamente grato. Como eu te Imagina, falei, foi um prazer. eu fiquei muito feliz. Eu quis segurar até hoje, eu fiquei com vontade até de mandar para a Thalita. Depois eu vou mandar o vídeo completo para vocês verem. Foi a primeira vez que você veio, né, Thalita? Ele falou, Cara, eu só vou mostrar na hora. vou mostrar na hora, cara, porque você tem que segurar até o final, porque foi muito bom, cara. Nossa, eu adorei, de verdade. Espero eu que o público também goste, com certeza vai gostar. Mas, gente, agora a gente vai para o nosso momento capcioso, que eu preparei aqui. Bom, existe um site aqui, que esse é uma IA gratuita, tá? É gratuita também para usar comercialmente também, então não tem esse problema da gente gerar música e a gente pode usar ela, que é o Sonalto. E o momento capcioso é o seguinte: o nosso querido Gabriel vai ficar de jurado, tanto o André e a Thalita, eles vão criar suas músicas de IA. Como é que cria uma música de IA? Vamos lá. Vocês podem colocar aqui música de rap com orquestra. Aí no final você só coloca, senão ela gera em inglês. Música em português do Brasil. Só coloque isso no final, senão ela gera em inglês. E vocês clicam aqui. Normalmente eu coloco português brasileiro sem sotaque, para ficar mais lisinho assim, porque senão ele às vezes puxa muito para uma região ou outra, então para ficar bem claro. E se está no modo simple, eu não conheço a sua plataforma, mas acho que no Advanced ali você consegue escrever a letra propriamente dita, né? Se você quiser a letra, você vem aqui no Advanced, né? Mas agora na saia justa é pedir demais. É pedir demais. Sair canetando uma letra. Exatamente. Criem no modo simple, tá? Vocês dois. Eu vou colocar o site aqui para vocês. Eu vou dar. Quanto tempo vocês acham para criar um prompt? 5 minutos? Quanto tempo, Thalita, leva para criar um prompt aí? Eu acho que sem ter que escrever a letra, existe um tema definido? Não, vocês fiquem à vontade. Eu quero que vocês criem a letra de vocês e vocês vão apresentar ela aqui pro Gabriel. Vocês, vírgula, né, Henrique? Eu acho que o senhor deveria participar também. Eu também? Uai, Então, você vai jogar a bomba na mão deles e ficar só olhando? O jurado com sou certeza. então você vai participar também, meu querido. Tá bom, então eu vou participar. Gente, então criem suas músicas, fiquem à vontade, tá? Usem ele o modo simple. Ele cria 2 versões, geralmente a segunda é a melhorzinha, a primeira é mais curta. A qual vocês acharem melhor, vocês apresentam. A música ganhadora vai ganhar depois, no final do episódio, como eu determinei com o Gabriel, a música tema do episódio é a música ganhadora aqui da brincadeira de hoje, tá? Então, fiquem à vontade. Depois vocês compartilham com o áudio, que aí a gente consegue escutar, tá bom? Então, Perfeito. Então, E aí, você disse para usar o modo simple, mas às vezes o professor André ou dona Thalita tem uma letra ali que faz... Porque já aconteceu isso. Teve uma letra que eu escrevi na cabeça enquanto eu fui pegar milho cozido pro meu filho. Eu cozinhei milho, aí, não, pai, pega o milho para mim, então. Eu cheguei na cozinha, eu comecei a pensar na música, aí eu ia pra panela, aí eu ia pro prato, assim, ó. Em 3 minutos que eu fiquei, eu não sabia o que eu fazia. Se eu pegava o milho, eu se escrevia a letra. Fez assim, ó, fez um download, eu sentei no computador e escrevi a letra inteira. Então, às vezes vem. Então, se quiser também escrever a letra, acho que vale também, né, Henrique?
Vale, claro, não. É mais difícil, mas se quiser se arriscar, Se quisesse, aí bora lá. Então vai, eu vou parar de falar para deixar vocês se concentrarem. Vou pegar mais água lá e volto em 2 minutinhos. 1 minuto. A few moments later. Eu cheguei com meu silêncio. Você trouxe um caderno. Lia, disse faz sentido. Tom sorriu, eu sinto isso. 4 copos na mesa e um pulso no peito. A conversa foi virando uma chave por dentro. Ninguém quis ter pressa, só deixar acontecer. Quando a voz se encontra, algo começa a nascer. Musicalidade desperta a espiritualidade. Musicalidade desperta a espiritualidade. Senta aqui, vem ouvir o que pulsa em mim. Musicalidade desperta a espiritualidade. Você falou da chuva que lavou sua ansiedade. Lia disse que cantando viu clarear a verdade. Então falou de um refrão que acalmou sua dor. Eu pedi mais uma nota pra entender esse calor. E no meio das risadas algo foi se revelando. Cada frase da roda foi me abraçando. Musicalidade desperta a espiritualidade. Musicalidade desperta a espiritualidade. Senta aqui, vem ouvir o que pulsa em mim. Musicalidade desperta a espiritualidade. Se a noite pesa em nós, a canção sabe abrir 4 almas, o mesmo passo pra seguir. Respira comigo agora, deixa o medo cair. Tem luz na voz que toca quando a gente se unir. Musicalidade desperta a espiritualidade. Musicalidade desperta a espiritualidade. Senta aqui, vem ouvir o que pulsa em mim. Musicalidade desperta a espiritualidade. A mão gelada no bolso, peito sem lugar. A sala gira devagar, eu tento respirar. Teu nome acende em mim, um alarme sem som. Eu finjo que tá tudo bem, mas você sabe o tom. Sobe em mim sem pedir licença, me vira do avesso, me deixa na cerca. Eu caio e volto no mesmo lugar. Quando você chega, não quer me largar. Ansiedade, você me prende, me aquece, me surpreende. Ansiedade, você me prende, me aquece, me surpreende. Me chama pelo nome, me faz me perder. Eu corro por dentro pra tentar te deter. Na fila do mercado, no ônibus também. Você senta do meu lado e não vai embora, vem. Eu mordo a parte de dentro pra não deixar cair, mas cada pensamento
quer me dividir. O relógio pesa no pulso, o ar fica curto aqui. E eu só queria 1 minuto sem você perto de mim. Sobe em mim, sem pedir licença, me vira do avesso, me deixa na cerca. Eu caio e volto no mesmo lugar. Quando você chega, não quer me largar. Ansiedade, você me prende, me aquece, me surpreende. Ansiedade, você me prende, me aquece, me surpreende. Me chama pelo nome, me faz me perder. Eu corro por dentro pra tentar te deter. Se eu fechar os olhos, você vai passar ou vai fazer morada no meu respirar. Mas eu tô aprendendo a te encarar. Se vier tão forte, eu vou me segurar. Ansiedade, você me prende, me aquece, me surpreende. Ansiedade, você me prende, me aquece, me surpreende. Me chama pelo nome, me faz me perder. Eu corro por dentro pra tentar te deter. Acordei com a lista na mesa, nota, curso, pose, beleza. Disseram vai logo sem demora, mas eu ainda tô virando a história. Olho no espelho, cara de quem sabe que o mundo pesa antes que eu idade. Tanta regra, tanta etiqueta, minha vida não cabe na receita. Respira, vem, deixa eu tentar, sem me apertar, sem me moldar. Se eu tropeço eu aprendo, meu tempo tem movimento. Não me apressa não, eu cresço no meu chão. Não me apressa não, eu faço meu padrão. Solta essa pressão, deixa eu viver. Solta essa pressão, deixa eu crescer. Não me apressa não, eu brilho na contramão. Falam do meu cabelo e do meu jeito, do meu sonho, do meu passo, do meu peito. Querem me crotar do meu sorriso, mas eu guardo fogo dentro do improviso. Tem puxo pra provar, meta pra bater, sempre o juiz pronto pra me dizer que ser jovem é correr sem parar. Eu quero correr, mas também respirar. Respira, vem, deixa eu tentar, sem me apertar, sem me julgar. Se eu demoro eu me encontro, no meu ritmo eu me reconstruo. Não me apressa não, eu cresço no meu chão. Não me apressa não, eu faço meu padrão. Solta essa pressão, deixa eu viver. Solta essa pressão, deixa eu crescer. Não me apressa não, eu brilho na contramão. Se o peso vier eu vou dividir com quem também cansou de fingir. A juventude não é vitrine, é coração batendo em alto-falante. Hoje eu digo sem pedir perdão, meu futuro tem cor, tem direção. Se o mundo quer trancar a porta, eu faço da chave a minha resposta. Não me apressa não, eu cresço no meu chão. Não me apressa não, eu faço meu padrão. Solta essa pressão, deixa eu viver. Solta essa pressão, deixa eu crescer. Não me apressa não, eu brilho na contramão. A IA hoje, ela tem uma facilidade muito grande de puxar referências e criar e tal, mas as ideias são de vocês, e assim, é legal quando a gente escreve a própria letra, põe a personalidade e tal, mas com uma brincadeira como essa que a gente fez agora, que assim, né, a toque de caixa, eu achei que ficou fantástico. Os resultados, tanto da sua plataforma como da minha, eu achei que gerou coisas que você ouviria no carro, por exemplo, né, que você... são músicas apreciáveis.
Esse que é o lance. Tipo, mas música da IA isso, música da IA aquilo. Eu tô farto dessa disputa de que a música tem que ser assim. Não, música é uma linguagem universal. Ela vem dos tempos da caverna. 10 mil anos atrás, que os caras ficavam batucando e murmurando, sei lá o quê. É uma linguagem universal. Se você usou o computador ou o violão, ou... Cara, eu vejo isso como uma coisa super secundária. É uma coisa que... você falou sobre ansiedade, a Thalita sobre cobrança social, o André sobre espiritualidade. 3 temas condizentes com as nossas vidas e com o que a gente falou aqui hoje. E todas essas músicas expressaram isso de forma clara. Então, assim... foi gerado por assim, tá, tudo bem, mas o mundo está evoluindo. Na Revolução Industrial, que as pessoas faziam tudo à mão, apertando o parafuso, a hora que... todas as revoluções, desde a Revolução Agrícola lá atrás, Revolução Industrial, acho que o André pode falar com muito mais propriedade isso, mas sempre que há um breakthrough, né, que tem uma revolução, algo muito inovador, as pessoas têm medo, porque elas falam, o que eu sei fazer não vai valer mais nada. Mas o ser humano é extremamente adaptável. A gente aprende a pegar essa ferramenta e usar a nosso favor e não ficar com medo, rejeitando e choramingando. Então, música com IA tem valor? Tem, pra caramba. A gente acabou de provar agora. Você conseguiu exprimir os seus sentimentos, todos aqui conseguiram. Então, assim, eu queria que a IA não existisse, na verdade. Eu queria que tudo fosse old school, porque o mundo seria mais justo. Eu tenho muito medo do que a IA pode fazer com o mercado de trabalho e tudo mais. Mas ela não vai embora. Ela chegou, ela está aqui. Se tem um elefante na sua sala, não adianta você olhar para o outro lado e fingir que ele não está lá. É mais fácil você ficar amigo do elefante e falar, elefante, faz cocô lá no quintal, do que e ficar ignorando o fato de que ele está lá. Então, a IA está aqui, ela chegou para ficar. Vamos aprender a usar de forma consciente, de forma ética, né? Não para deixar de fazer o nosso trabalho, mas para melhorar o nosso trabalho. Eu acho que esse é o resumo da ópera e toda essa questão de música e que a gente trouxe para o episódio de hoje. É isso. Não rejeite, aprenda e use, mas use de forma consciente, ética, para que o que você já sabia fazer se torne algo ainda melhor, mais agradável, mais rápido de ser feito, né? Como eu disse, tem músicas minhas da solteria que tem hora que chega no final, aquela música que eu disse, Espírito da Criação, no final vem um coral, sopro o santo que nos traz. Cara, tem umas 20 vozes. Como que eu ia gravar 20 vozes se eu fosse fazer isso no método antigo? Então, ela te proporciona possibilidades. É para substituir? Não. É para ser uma ferramenta. Se eu fosse um grande produtor musical, eu ia pegar isso, aí eu ia chamar os 20 cantores, ia chegar numa igreja com um coral, uma banda, assim, nossa, aquela banda brilhante da igreja, falar, vocês topariam participar de tal projeto e cantar essa música comigo? Aí sim a gente traz o ser humano, assim como eu tô agora na fase de fazer as músicas híbridas, né? Minha próxima música, que está sendo masterizada hoje, tem a gaita de um gaitista daqui de Araraquara, Marcelo Zavalha, é um blues gospel, ele lançou uma gaita fenomenal, eu joguei um piano, eu joguei um órgão, então a gente tem a base gerada pela IA com a inserção do talento e da percepção humana, entendeu? Então no final, tudo vai se misturar, vai chegar um ponto que não vai ter mais, isso é IA, isso é humano, isso presta, isso não presta, não, é uma coisa só, é música. Te agrada o ouvido? Você ouviu, você curtiu, pegou, bateu no coração, então pronto, acabou. Não interessa de onde veio, sabe? É a minha opinião pessoal, e tem muita gente que discorda, até o meu próprio filho. As coisas que eu crio com o IA, e ele é meio conservador quanto a isso, né? Ele não vê um valor artístico da maneira que eu vejo, e eu respeito a opinião dele, né? Tudo bem. Mas o tempo vai se encarregar da gente conseguir ajustar a presença da inteligência artificial às nossas vidas, conviver e tirar proveito e não ficar brigando com o negócio, entendeu? Então é isso que eu tenho tentado trazer para as pessoas. Não vamos brigar, vamos conciliar, vamos juntar as coisas e fazer um negócio bem legal junto. Pode falar que eu tô ouvindo. E aí, agora, Pedro Bial, a pergunta que todo mundo quer saber.
Qual que é a melhor música que ganhou o prêmio aí? Ai, cara, eu gostaria muito de dar um empate técnico, viu? Porque. Não vem porque episódio passado o radialista deu Não, empate técnico e não cola mais empate não, técnico. eu já tenho meu veredito. Eu gostaria de um empate técnico porque todas ficaram boas e, como eu disse, todo mundo conseguiu colocar a sua ideia numa plataforma, digitar poucas palavras e conseguir chegar num resultado legal. E que a gente ouviu, eu percebi, né, o André, tipo, a gente que tá balançando a cabecinha, curtindo a música. A gente não tava ouvindo falando, nossa, que horror. Não, ficou agradável, ficou legal, né? Então, eu acho que todos têm o seu merecimento. Mas, musicalmente, eu gosto, assim, ó, vou separar a honra ao mérito. Eu achei que a proposta do André e o tema que ele trouxe, e bate muito com o que a gente conversou hoje, eu achei muito apropriado, mas eu achei que a Thalita é a vencedora porque ela conseguiu pegar uma sonoridade e um beat, uma coisa mais contagiante, assim, sabe? Se eu fosse menos velho, se eu fosse mais jovem, eu iria amar. Eu sou velho e amei assim mesmo, porque trouxe uma energia muito boa. A sua música também ficou bem bacana, mas eu achei que faltou um pouco de coesão, talvez pela própria plataforma, porque a ideia que você jogou é bacana, mas eu achei que ela ficou um pouquinho mais seca, faltou um pouco de molho, assim, sabe? Talvez um breakdown. Queria ouvir ela inteira depois, né? Mas achei que faltou um brilhozinho a música do André, e assim, misturando as plataformas, mas analisando mais a sua, que era a proposta inicial, né? A música do André, eu gostei bastante da proposta e achei que ficou uma sonoridade muito boa também, mas acho que Dona Thalita é a vencedora pela carga de energia e de... Vamos lá, ainda mais que hoje é sexta, né, gente? Sextou, dia de felicidade, de alegria, a gente está aqui, tivemos um papo ótimo. Eu adorei poder compartilhar esse momento com vocês e estar aqui conversando sobre tudo isso, expondo e aprendendo. Então, nesse clima de sextou e de felicidade, eu declaro Thalita a grande vencedora. Fala, Henrique, Parabéns. fala do K-pop agora. Então, mas você ouviu que você é a ganhadora ou não? Eu consegui ouvir, obrigada. Parabéns, amor. Puxa saquismo. E assim, é uma decisão difícil de tomar, como eu disse, todas têm méritos, todas conseguiram pegar um sentimento, uma ideia e transformar em musicalidade, né? Mas eu gostei muito da música da Thalita, assim, achei super animada, super alto astral, assim, e bate com o sentimento que eu tô tendo agora de alto astral, de estar aqui felizaço de ter tido essa conversa com vocês, essa oportunidade de falar do meu trabalho e ouvir as opiniões de vocês, os ensinamentos de vocês, né? Porque a gente sempre tem o que aprender com a pessoa ao nosso lado. Então, eu achei assim uma noite engrandecedora. Espero poder voltar mais vezes e fazer mais brincadeiras e tudo mais. Então, estaremos sempre juntos. Sempre que quiser, minha presença será um grande prazer, senhor Henrique. Cara, você tem que conhecer um cara chamado Felipe aqui nesse podcast. Eu vou colocar vocês dois no episódio. Acho que vocês ficam a noite inteira falando. Você falou que durava 1 hora, já foi 2. Vai ficar indo para 2. Mas, gente, deixa eu fazer um encerramento aqui. Boa. Quero agradecer a presença do Gabriel, dos meus co-hosts, André, Thalita, obrigado. Fazer um convite para o próximo episódio. Vai ser amanhã. Amanhã tem podcast de novo, às 8h30 da noite, com o Vitor, primeiro convidado internacional do nosso podcast, um espanhol que mora no Brasil. Uou. Vamos ter um bate-papo depois aí, muito bacana. Qual que é o tema? Você pode dar um spoilerzinho ou não? Cara, o tema é o que você tá fazendo no Brasil, cara. Você era da Espanha. O tema é esse, né? O que você tá fazendo aí, cara? Saiu do euro para cair aqui, né? Qual que é o tema? Ele ensina português para os espanhóis, então vai ser bem interessante e tal. Então, esse é o próximo tema. Mais uma vez... Hablas espanhol? Pouquito. Um pouquinho cuecacuela. E, bom, eu quero deixar aqui o link da descrição do canal do Gabriel para vocês conhecerem todo o trabalho dele. Se quiserem contatar ele aí também, tá? Vou deixar aí os links para contato.
Posso só fazer uma observaçãozinha? Claro, claro. Já que você vai, né, fornecer o meu contato, eu sempre falo isso para as pessoas. Não precisa entrar em contato só se tiver uma intenção contratual, uma coisa profissional, tipo, Não, de contato de rede social. Tipo, de sim, rede. sim, Aham. se quiser entrar em contato, me adicionar no Instagram, mandar e-mail, ou sinal de fumaça, qualquer coisa, simplesmente para bater papo e trocar experiências e conversar sobre. Eu gosto muito dessa troca. Eu acho que essa simbiose, né, essa osmose, né, e acho que é o termo mais apropriado, da gente trocar, essa permeabilidade de conhecimento, de bagagem, então é muito legal. Então, quem quiser me adicionar, quem quiser entrar em contato, eu só vou entrar em contato se eu quiser contratar ele. Não, entre em contato, vamos conversar, vamos bater papo. Nisso surgem oportunidades, como surgiu com a gente, que de uma mensagem no LinkedIn virou minha presença aqui, e da minha parte já virou uma amizade, já me sinto da família do Smith, então só tenho a agradecer, você agradeceu a minha presença, mas de coração e sem demagogia, eu agradeço imensamente pela oportunidade e por terem me proporcionado essa experiência de participar e estar aqui com vocês, de verdade. Eu agradeço de coração também, com certeza. Amanhã tá feito o convite também para você. Se você estiver livre e quiser participar, tá feito o convite. Mais uma vez, quero agradecer a presença de todos. Lembrando que a gente vai deixar o link nas nossas redes sociais também, para quem quiser seguir a gente, conhecer o nosso trabalho. Tô aqui com um cara que trabalha muito com IA também. E é isso, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima. Um abraço.